Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui novamente com transmissão simultânea no Instagram e no Facebook. E hoje eu quero conversar com você sobre teimosia no idoso. Você que é idoso, calma, não precisa ficar com raiva de mim. Assista essa live, né? Assista, escute o que eu vou falar. E você que é familiar também, né? Antes de tomar uma postura, de dizer, olha, ela vai falar isso ou aquilo do idoso, não, escute o que eu vou falar. Eu vou trazer umas informações muito importantes, tanto para você que é idoso, quanto para você que é familiar de idoso, que é cuidador, porque a gente precisa fazer essa discussão, né? Como eu coloquei aí quando eu fiz o anúncio da live, eu falei, olha, supostamente muitos conflitos familiares acontecem porque o idoso é teimoso. Será que é? Até perguntei a opinião de vocês, né? Será que o idoso é teimoso realmente? E aí hoje a gente vai conversar justamente sobre isso. Será que ele é teimoso, né? E eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês, tá bom? Eu quero dar boa noite para Cíntia, boa noite para Maria Teodora. Quem mais estiver me assistindo aí, Facebook, Instagram, deixe seu boa noite. Diga de onde você é, compartilhe essa live, tá bom? Lembrando que você que vai me assistir pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe seus comentários, curta, né? Tem gente que assiste o canal muitas vezes, né? Mas não curte, não compartilha, então eu não sei se você está gostando. Deixe suas sugestões de lives, convide outras pessoas para o canal. Isso é muito importante, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Pronto, agora eu tô conseguindo acompanhar aqui. Boa noite, Maria de Jesus. Boa noite, Eliane Souza. Seja bem-vinda, gratidão. Para você que não me conhece, a Lê também, a Lê de Piracicaba, São Paulo, seja bem-vinda. Para você que não me conhece, meu trabalho aí já há mais de 12 anos com pessoas idosas. Sou especialista em gerontologia, saúde do idoso, mestre em saúde, doutorando em bioética e saúde. E aqui nas redes sociais já estou há quase 3 anos, né, trazendo informações para idosos e cuidadores. Então, você pode assistir, ver meus conteúdos no Facebook, no Instagram, no YouTube, tem mais de 380 vídeos. Gente, eu pensei que eram 300, né? E aí eu fui olhar lá, já tem quase 380 vídeos trazendo informações aí sobre saúde da pessoa idosa, tá bom? Então você que está chegando agora, procura lá no YouTube os temas relacionados ao idoso, coloca meu nome e o tema que vocês vão encontrar muita coisa, tá bom? Boa noite aí, Flávio também, seja bem-vindo. Bom, já vou iniciar a live de hoje, quem puder compartilhar, compartilhe. Vamos conversar sobre o assunto de hoje. Eu, lá no Instagram, todos os dias eu tenho colocado uma caixinha aqui no Instagram, né? Tenho colocado uma caixinha pedindo opiniões de vocês sobre temas de lives e tal. E aí surgiu esse tema da teimosia no idoso. E eu resolvi trazer algumas considerações. Primeiro, algumas reflexões sobre o que é teimosia, sobre algumas situações nas quais pode não ser teimosia, trazer uma reflexão para você que é idoso, mas principalmente para você que é familiar, quando diz que seu pai, sua mãe é idoso, a gente tem muitas considerações a fazer e vou trazer algumas formas de como lidar com essas situações que eu vou falar. Então é muito importante, porque isso é comum no dia a dia sempre do trabalho familiar falar que o idoso é teimoso, que o idoso é teimoso e tem muitas coisas por trás disso, tá? Então eu vou trazer essa discussão hoje. Primeiro ponto, já iniciando a nossa live, né? Muita gente diz que o idoso é teimoso, quando na verdade, em alguns casos, esse idoso ele está sofrendo com demência, tá? Então, é importante que vocês saibam que o idoso com demência, ele vai apresentar algumas características que para você pode ser de teimosia. Por exemplo, né? A famosa perda de memória, que a gente sabe que tem algum tipo de demência, vai apresentar uma perda de memória, né? Na maioria, dependendo de qual fase, né? Essa perda de memória pode ser logo no início, ou pode ser uma mudança de comportamento e a perda de memória vir depois. Mas o fato é que a perda de memória é um dos sinais aí de demências, né? Além disso, um outro sinal de demência é um comportamento mais agressivo, uma dificuldade de fazer julgamento sobre aquilo que é importante ou que não é importante fazer, aquilo que pode trazer algum prejuízo para ele ou não, ou seja, essa dificuldade na capacidade de julgamento. Então, por exemplo, se o idoso que você cuida, seu pai ou sua mãe, está enfrentando um processo de demência que ainda não foi diagnosticado, você vai orientar, vai falar alguma coisa para ele fazer uma coisa e ele pode fazer de outra simplesmente porque ele não lembra que você falou. Ou ele pode ter um comportamento agressivo diante das sugestões que você traz, justamente por conta dessa demência. Ele pode não estar conseguindo
raciocinar e ter essa capacidade de julgamento para, olha, eu não vou me expor ali num grupo de pessoas porque tem a pandemia e realmente eu posso contrair aí o Covid e morrer por conta do Covid. Ele pode não estar conseguindo fazer esse julgamento. Então, o primeiro passo é a gente entender que é necessário uma avaliação neuropsicológica do idoso, se realmente essa teimosia, mas a gente vai falar mais para frente, está acentuada, tá? Mas o primeiro ponto é você entender que teimosia pode ser, na verdade, sinal de alguma demência, né, Clarice? Boa noite, Clarice, seja bem-vinda. Outra questão também muito importante, depressão, tá? Se esse idoso estiver enfrentando um processo de depressão, ele vai estar desanimado, muitas vezes vai estar fadigado, vai ter muita ideação suicida, ideia de improdutividade, que a vida dele não vale, que cuidar da saúde não vale, muitas vezes uma ideação suicida mesmo, né? Se minha vida não vale, então o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou evitar a Covid? Não tem sentido, a vida dele está sem sentido, né? Uma pessoa com depressão está sem sentido na vida. Então, se ele está enfrentando um processo depressivo, também ele não vai querer, né, seguir nenhuma sugestão. Não é interessante para ele nesse momento. Ele vai precisar de um tratamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico, para que assim ele tenha realmente desejo, né, de seguir alguma orientação ou de seguir a própria orientação acerca das suas condições de saúde ou de outras questões aí. Então, o segundo ponto. Terceiro ponto, por que muitas vezes, né, quando o filho, quando o cuidador ou profissional de saúde, ele interage com esse idoso, o idoso ele não aceita determinadas orientações, né? Justamente por conta da postura desse familiar, desse cuidador para com o idoso. A gente tem a ideia, mais uma vez, né, quem já assistiu minhas lives já me ouviu falar, que idoso é criança, tá? E que a gente tem o dever, o direito e o que for de mandar no idoso, dizer o que o idoso tem que fazer. Então, quando a gente tem esse tipo de postura, a gente vai já conversar, a gente não conversa com o idoso, na verdade. A gente já vem com uma decisão pronta, né, Lívia? Boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Muito bom ter você por aqui. Então, a gente já vem com essa postura de autoridade para com o idoso. Quando a gente faz isso, geralmente o idoso ele não vai aceitar, porque ele não é criança. Então, quem não assistiu minhas lives, eu tenho lives falando sobre mitos e preconceitos sobre envelhecimento, eu falo muito sobre isso, né? O idoso ele não é criança, diferente da criança que a gente tem que orientar, que tem que nos obedecer, assim mesmo a gente tem que trazer reflexões, né? Discussões, né? Para essa criança, para que ela entenda e se desenvolva intelectualmente. O idoso ele é um adulto, ele muitas vezes só tem mais anos do que você, mas é um idoso, é um adulto maduro, então a gente não tem que impor alguma coisa para o idoso. O máximo que a gente pode fazer é trazer uma discussão, trazer ali para ele um peso, né? Olha, se você fizer isso, pode acontecer isso, trazer uma orientação, mas não ter essa postura de mandar no idoso. Isso vai fazer com que ele realmente rejeite, muitas vezes, uma orientação que até seria boa para ele. Mas, se a gente tem esse tipo de postura, ele vai se afastar. Um outro ponto interessante também é que um grupo de idosos tem dificuldade realmente para lidar com as limitações do processo de envelhecimento. Isso também acontece. Então, por exemplo, na semana passada eu tive contato de uma amiga, ela fez contato aqui comigo pelo Instagram, porque a mãe caiu, a mãe já era uma idosa de 70 e poucos anos, é aquela dificuldade de aceitar as limitações físicas, né? E aí ela subiu na cadeira, isso é comum demais, a gente trabalha em um hospital, né, Lívia? A gente vê isso o tempo inteiro. O idoso sobe na cadeira lá, sobe numa escada e tal, né? E ele não quer aceitar que ele já não tem mais aquela mesma velocidade, aquela mesma flexibilidade, né? E aí o que vai acontecer com ele? Vai cair. Na verdade, o que isso significa? Uma dificuldade desse idoso lidar com a própria limitação. Quando isso acontece, esse idoso ele vai precisar realmente de um acompanhamento psicológico para ele entender, para ele conseguir lidar. Muitas vezes essa dificuldade de lidar com as limitações é justamente por conta dos preconceitos da sociedade para com o idoso. Então, tem idosos que vão ter uma preocupação muito excessiva com a pele, para ter uma aparência de pele de 40 anos, para fazer 1000 cirurgias, né, para continuar fazendo 1001 atividades, porque ele quer demonstrar que ele não é idoso. Tá? Justamente porque ele sabe que a sociedade tem um olhar preconceituoso contra o idoso. E isso acontece. Agora, existe também uma parte dos idosos, né,
que não querem perder a autonomia e independência. Então, quando eles percebem que o filho, que o familiar, que o profissional de saúde está tratando ele como criança, né, está começando a tomar as decisões por ele começa a bater o pé que ele não vai aceitar determinadas orientações. Porque é o medo de, bom, se eu começo a abrir espaço, se eu começo a aceitar, né, as pessoas mandando, que muitas vezes a nossa postura é essa mesma, como eu falei, eu vou perder minha autonomia, minha independência, meus filhos vão mandar em mim, meus sobrinhos, meus netos, enfim. As pessoas vão mandar em mim e eu vou virar um Zé Ninguém aqui, né? Vou virar um objeto que manda para lá, manda para cá e diz o que eu tenho que fazer. Então, muitos têm dificuldade com isso e não estão errados, né? E eu entendo, e eu espero que você entenda também, porque, infelizmente, é um processo que os idosos passam, especialmente aqui no Brasil, que as pessoas não entendem seu processo de envelhecimento. E elas querem realmente, de fato, mandar na vida desse idoso. Então, ele não quer perder a autonomia, ele quer continuar decidindo sobre a própria vida. Então, se ele percebe essa postura das pessoas, ele tem uma resistência porque ele não quer perder o poder dele de decisão. Agora, o que é mais importante, assim, que eu quero falar para vocês é que muitas vezes os valores e os princípios desse idoso são diferentes dos nossos, né? Então a gente acha, nós que somos jovens especialmente, né? Nós achamos que nós sabemos tudo. Então a gente acha que a gente sabe o que é o melhor para o idoso. O tempo inteiro a gente pensa isso. Então a gente acha que assim, o que eu penso, o que eu sei é o melhor para ele e ele tem que aceitar. Só que esse idoso ele vem de uma outra história, ele vem de uma outra geração. Às vezes ele tem princípios que são diferentes do meu e do seu, tá? Então é muito bom que nós, que não somos idosos, que nós possamos assim nos desfazer dessa postura de que a gente sabe tudo, e entender que diante de nós está uma pessoa que tem uma experiência de vida, que tem sabedoria, que tem seus princípios próprios, que tem sua própria forma de ver a vida, que muitas vezes é diferente da nossa, né? Eu já vi, por exemplo, situações muito dramáticas. É um idoso com câncer em fase avançada, com metástases no corpo inteiro, não quer submeter uma quimioterapia, porque ele sabe que aquilo vai trazer, não vai trazer uma melhoria para ele já entendeu, vai fazer com que ele perca a qualidade de vida dele. E aí um familiar chama esse idoso de teimoso, porque ele não quer fazer quimioterapia, porque ele não quer se submeter, porque ele está errado. Será que ele está errado? Talvez o seu valor seja um valor de que ele tem que tentar tudo até o fim, mesmo que aquilo tenha 0,00001% de chance de dar certo. Para o idoso, o valor dele é a qualidade de vida. Então vejam que são valores diferentes, né? E quando bate nessa questão de valores, a gente tem que respeitar o idoso e entender que ele tem a própria forma dele de ver a vida, que é diferente da nossa. Então, na verdade, isso não é teimosia, é uma forma diferente de olhar para o mundo, de olhar para as situações. Então, a gente, como eu falei, a gente tem essa tendência de julgar, né, e de querer que esse idoso faça as coisas do jeito que a gente imagina que é o certo. Mas pode ser o certo para mim e para você, mas não é o certo para ele, tá? Existe uma outra questão também, que é a carência do idoso, tá? Acontece, o idoso não tem atenção da família, né? As pessoas não estão ali dispostas a conversar, a estar junto, sabe? A realmente ter um contato afetivo com esse idoso. E uma forma dele chamar atenção, muitas vezes, é ele se negar a tudo, né? Ele ter uma postura mais agressiva, ter uma postura autoagressiva, como uma forma de chamar atenção para a família. Eu estou precisando, né, de vocês, eu estou precisando de carinho. Só que ele faz isso ao reverso, né? Deixando de se cuidar, deixando de fazer as coisas que são importantes para ele, justamente para ver se as pessoas, se ele tem uma certa centralidade ali naquela família, já que ele está perdendo com o tempo. Então, isso também pode acontecer. E aí, bom, falando sobre as formas de lidar. Como eu citei na live, né, no início, muitas vezes essa teimosia pode ser, na verdade, sinal de uma demência, ou sinal de depressão. Então, o que, que a gente precisa, antes de tudo? Uma avaliação neuropsiquiátrica do idoso. Então, a gente tem que encaminhar esse idoso para uma avaliação, se realmente é uma questão assim, gente. Por exemplo, o idoso, muitas vezes as pessoas falam que a teimosia, o idoso não quer tomar banho, por exemplo, né? O idoso não quer se alimentar ou se alimenta demais, sabe? Essas atitudes autodestrutivas, se você percebe isso, você tem que procurar uma avaliação neuropsiquiátrica para esse idoso, porque pode ser demência ou depressão. Então, antes de condenar, né, vamos rever a história desse idoso. Será que ele sempre foi assim? E aí, muitas vezes, você vai perceber que ele mudou ao longo aí do último ano, dos últimos 2, 3 anos. Então, pode ser um sinal, né, de uma doença psiquiátrica, uma doença neurológica. Então, é importante uma avaliação.
Outro ponto, né? Como eu falei, a postura do idoso pode ser ali medo de perder a autonomia, pode ser porque você está querendo mandar no idoso, essa coisa toda. Quem chegou no finalzinho da live, depois assista do início. Então, o que que é importante? A gente ter argumentos para debater com o idoso. Você não pode vir com a sua ideia de cima para baixo, eu sei tudo, eu sei o que é melhor, então tome e faz. Não, ele não vai aceitar, né? Muitas vezes, quando o idoso aceita, na verdade, ele aceita por medo de perder o carinho dos filhos, por medo de ficar sem cuidador. Mas o saudável é que ele realmente opine e que ele decida tudo aquilo que tem relação com a vida dele. Então, o que, que você vai fazer? Você vai trazer argumentos, né? Se ele já foi avaliado pelo neurologista, um psiquiatra, e foi visto que ele não tem nenhuma demência, ele não tem depressão, e você percebe que mesmo assim ele não está tendo atitudes que são saudáveis para ele, vamos conversar e vamos trazer argumentos. Olha, mãe, pai, né? Se você fizer isso, você vai ter essa consequência aqui. Se você fizer aquilo, vai ser outra consequência. Ou vai acontecer algo favorável. Então, a gente tem que trazer um conjunto de argumentos para ele decidir, não para a gente decidir por ele, tá? Então, é trazer argumentos, trazer discussão, conversar, trazer opções, trazer informações. Às vezes, o idoso se nega porque ele não sabe. E aí, você traz um vídeo para ele assistir, lê um jornal, lê uma revista, ele realmente a minha atitude aqui não está legal. E ele vai rever aquela atitude. Então, muitas vezes é falta de informação, né? Uma atitude inadequada que esse cuidador, esse familiar tem. Então, a gente vai mudar essa atitude trazendo informações, trazendo uma comunicação melhor. Outro ponto muito importante para a gente mudar essa realidade, a gente refletir, né? Eu convido você que está aqui, que é familiar, né, que está assistindo, você refletir. Será, né, que você não está querendo impor a sua opinião para o idoso? Porque eu vou dizer para vocês que na maioria das vezes o conflito ele acontece aqui. A gente quer impor. Uma vez que você quer impor para uma pessoa que é saudável, que é lúcida, e aí eu estou falando de idosos lúcidos, né? É um idoso que é saudável, que é lúcido. Às vezes ele até tem uma deficiência, uma dependência física, mas ele tem capacidade de raciocínio, ou seja, ele não está lá em nenhuma doença psiquiátrica, nem em nenhuma demência, né? Então ele tem a capacidade de julgamento dele, de raciocínio, e ele simplesmente não quer. E você está tentando impor a sua opinião. Então reflita sobre isso, né? Você não está passando por cima de uma pessoa, tornando esse idoso inválido ou trazendo esse sentimento, né, de invalidez para uma pessoa que tem capacidade de decidir. Reflita sobre isso. Esse é um ponto, tá? Esse idoso ele não é obrigado a aceitar o que você diz. Ele tem condições de fazer reflexões por conta própria. Outro ponto que eu quero falar para vocês é do ponto de vista da lei, tá? A legislação hoje, o Estatuto do Idoso, ele prevê, né, que o idoso ele tem direito de tomar as decisões sobre a própria vida, se ele for lúcido orientado, ou seja, ele não está deprimido, ele não tem demência, não tem Alzheimer, não tem demência vascular, não tem demência na doença de Parkinson, não tem nada disso, tá? Ele tem o direito de optar. Então, mesmo que fazendo o peso ali das coisas, você traga os argumentos, né? E ele tenha determinada posição que você não quer, ou que você pensa que é desfavorável a ele, ele tem o direito de se manter nessa posição. Então, o idoso pode ter 80, pode ter 90, pode ser 100 anos, não importa. Se ele é lúcido e orientado, ele não tem nenhum distúrbio que afete a cognição dele, ele tem o direito de decidir o que ele quer da vida dele. Sinto muito. A última live que eu fiz isso, que inclusive foi falando sobre se o idoso deve morar com familiar ou não, eu praticamente apanhei no Facebook e no YouTube. Tá? Pessoas grossas, pessoas que me xingaram, disseram que eu não tenho amor pelo idoso, e um mundo de coisas que não tem nada a ver. Eu não fiquei afetada, porque assim, eu não estou nem aí para a opinião dos outros, eu estou aqui para fazer o meu trabalho, para defender o idoso. Se isso vai doer nas pessoas, eu sinto muito. Se você quer mandar no seu pai e na sua mãe, eu sinto muito, você está errado, tá? Então, se você for esse tipo de pessoa e for escrever no comentário, isso acontece principalmente no YouTube, assim, por mim, eu vou lá e vou te bloquear. Porque isso é o que diz a lei. Então, Lei 10.741/2003, o idoso ele tem o direito de optar sobre, inclusive em questão de saúde, sobre o tratamento que ele optar, que é favorável para ele, independente se você quer ou não. Isso é lei, tá? Também é o meu pensamento, né? Porque se ele é lúcido orientado e não tem nenhum problema mental, por que você vai decidir por ele? Mas não é só o meu pensamento, nem o pensamento da gerontologia, da geriatria. É lei, isso é lei. Se você passa por cima, você está infringindo a lei, tá? Então, que fique bem claro que isso não é opcional. Infelizmente, no Brasil, muitos idosos sofrem esse tipo de violência, né? São destituídos de autonomia, de independência, porque o familiar não sabe, faz o que quer, né, Andréia? Faísca também, boa noite, seja bem-vindo. O familiar faz o que quer. E aí, como ele faz o que quer, né?
ele não é punido, fica por isso mesmo. Eu estou aqui para defender o idoso. E a lei fala isso, tá? O idoso ele tem direito de optar pelo que ele quer. E a nossa função, como eu falei, é trazer opções, trazer argumentos e deixar esse idoso decidir. Ponto. Por último, né? Penúltima questão. É importante que casos graves, como eu falei, como eu citei, né, nas causas ali, se o idoso ele tem dificuldade para lidar realmente com as limitações, ele está caindo, ele não tem um problema psiquiátrico, não tem um problema cognitivo, mas ele está caindo porque ele sobe na escada lá que ele não tem mais condições de subir, né, ele faz determinadas atividades que ele não tem condições e você vê que isso não é uma doença, é uma dificuldade psicológica de aceitar as limitações. Aí o que você vai fazer? Vai conversar devagar com esse idoso, vai agendar um psicólogo, você vai lá no psicólogo primeiro, vai falar o que está acontecendo e vai convidar o idoso a ir num psicólogo, tá? Aí conversar com esse psicólogo. E aí, né, Irani? Seja bem-vindo, Irani. Lá no psicólogo, né, o psicólogo vai trabalhar essas questões com ele, que muita gente tem dificuldade mesmo pelas questões que eu citei anteriormente, tá? Por último, eu falei para vocês, muitas pessoas, muitos idosos, às vezes têm determinado tipo de comportamento por carência mesmo, é normal, nós somos assim também, quando nós estamos carentes, né? Às vezes a gente bate o pé porque a gente quer chamar a atenção, o que não é ruim, na verdade todos nós temos esse tipo de carência, então o que você vai fazer? Você vai trazer amor para esse idoso, vai trazer mais amor, mais carinho, mais compreensão, vai ouvir a história dele muitas vezes, né? Quando você traz amor, traz carinho, traz atenção para esse idoso, o que vai acontecer? Você vai entender a história dele. Entendendo a história dele, a geração que ele viveu, as situações que permearam a vida dele, você vai entender porque ele tem determinados princípios, né? Porque ele tem determinados valores. E você vai ver por que ele tem determinadas decisões a respeito da vida dele. Porque os valores dele são diferentes dos seus. E aí, se você faz isso, você abre o seu coração, você escuta a história, você escuta esse idoso. Às vezes até você vai fazer esse movimento de compreender melhor esse idoso. E por outro lado, ele também vai fazer esse movimento de refletir melhor e entender você. Muitas vezes ele vai abrir o coração para aquilo que você está falando. Resumindo para mim, fechando a live, aí eu vou abrir para perguntas de vocês, o que eu acho que é mais interessante aí nesse processo, a minha experiência pessoal, né, com familiares de idosos. Quando essa relação se estreita entre a família, entre o cuidador e o idoso, né? Quando o cuidador se aproxima com mais amor, com mais carinho, com mais atenção, a tendência é que haja uma compreensão mútua entre familiar, cuidador e idoso e as coisas se resolvam da melhor forma. Então, para mim, o amor aqui e o estreitamento dos vínculos é o principal para a gente resolver essas questões. E claro, como eu falei, se for necessário, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista para avaliar as condições de saúde que podem estar afetando isso aí, tá bom? Eliane colocou aqui, que lindo gatinho. São 4, Eliane. Eu agora não prendo mais porque eles gostam, eles ficam rodando aqui nos meus pés, sobem na cama, descem na cama. Antigamente eu ficava assim preocupada eles aparecendo na live, agora eu deixo eles aparecerem porque eles gostam. Senão eles ficam ali arranhando minha porta, miando, eu fico, não, deixa eles participarem da live. Essa aqui é a minha mais novinha, Kate, mas são 4 gatinhos. Quem está sempre assistindo a live aí já viu vários, né? Transitando aí para lá e para cá. Quero agradecer aqui, dar boa noite para a Laodiceia. Quero agradecer a Maria Teodora, que mandou 30 estrelas para mim. Gente, lembrando, eu nunca falo disso porque eu me esqueço. Mas aqui no Facebook, no Instagram, eu acho que ainda não tem. No Facebook, se vocês gostam do meu conteúdo, vocês podem não só curtir, comentar e compartilhar, que é super importante. Mas vocês podem mandar estrelas, aparecem mandar estrelas. O que é mandar estrelas? É um valor que vocês mandam aí, o valor que vocês considerarem importante, para incentivar o meu trabalho, para eu continuar fazendo o meu trabalho aqui. Então, quem quiser, quem gosta, eu acho que é só fazer um cadastro aí no Facebook, e aí vocês mandam, sei lá, 10 estrelas, 20, 30, não sei qual é o mínimo, né? E eu não sei quanto que é cada estrela, assim, mas aparece aí para vocês. E aí vocês mandam um valor para ajudar no meu trabalho, tá bom? Quem quiser fazer que nem a Maria Teodoro, fica à vontade. A Irani colocou aqui mais atenção. Pois é, gente, o idoso ele precisa de atenção, né? E muitas vezes acontece isso. É falta de atenção mesmo, falta de carinho dos familiares, falta de diálogo, falta de conversa, preconceitos, né? Eu não sei se vocês assistiram a entrevista que eu dei na semana passada para a rádio, uma rádio lá de São Paulo, e aí eu falava para eles, um dos grandes problemas assim é que os familiares, eles não fazem curso de cuidador.
Então, essa postura do familiar de tratar o idoso como criança, de querer mandar no idoso, essas brigas, esses conflitos, é porque os familiares, eles têm amor para com o idoso, mas eles não entendem seu processo de envelhecimento. Então, uma vez que você não entende, você vai ter várias atitudes erradas. E essas atitudes vão trazer conflito entre cuidador e idoso. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Irani colocou aqui no Instagram para mim, estamos em tratamento com a psicóloga, eu, cuidadora e a idosa, olha que legal. Mas ela é muito agressiva, tal, tem dó dela. Tem alguma forma de lidar? Então, Irani, tem que saber. Primeiro, eu sugiro que, como você chegou no finalzinho da live, a live vai ficar salva, tá? Aí eu sugiro que você assista a live do comecinho, porque eu falei algumas questões aqui. Como lidar com essa questão da agressividade. No seu caso, eu nem sei se a idosa que você cuida tem alguma demência. Se ela tiver demência, Irani, lá no meu canal do YouTube tem vários vídeos, né? Independente se for demência Alzheimer ou não, você pode ir lá no meu canal do YouTube e colocar Alzheimer, e aí vai aparecer lives sobre como lidar com a agressividade, com a mudança de comportamento do idoso. E aí vai valer para qualquer tipo de demência as orientações que eu coloquei lá, tá? Para mudança de comportamento e agressividade na doença de Alzheimer. Vale para qualquer demência. Se for o caso dela, isso. Se não for, você assiste o início da live, porque eu falei, tá bom? Sobre essa situação. Clarice falou que gostou da entrevista. Que bom, Clarice, que você gostou. Lembrando, gente, que o áudio da entrevista ele está lá no meu WhatsApp. Está também no canal do Telegram. Eu coloquei lá o áudio completo para quem não pôde assistir a entrevista, porque foi ao vivo e não foi por rede social, foi na rádio, né? Então não tem o vídeo, só tem o áudio. A Maria de Jesus colocou aqui, eu sempre digo para os meus filhos, não se preocupe, serei obediente. Maria, não vai ser não, mentira. Mentira que Maria forrozeira. Se os filhos quiserem colocar a Maria dentro de casa, sentar no sofá, ela não vai ser obediente, não, que eu sei. Eu sei que você não vai obedecer, você vai dar trabalho, mas tá certo, é isso mesmo. A Irani colocou ali, ó, que tem a idosa que ela cuida tem Alzheimer. Então, tem vídeos lá no YouTube, tá, Irani? Você pode assistir os vídeos no YouTube. Depois que você assistir os vídeos no YouTube, se você quiser, tá? Tem um treinamento SOS Alzheimer. E aí, entre em contato, ou pode se inscrever aqui pelo link do Instagram, tem meu nome, especificações, embaixo tem um link. Faça treinamento SOS Alzheimer. Quem cuida de idoso com Alzheimer, gente, tem que fazer o treinamento. Eu tenho mais de 50 vídeos no YouTube sobre doença de Alzheimer. Mas os vídeos são vídeos, espaços, né? São vídeos maravilhosos. Eu tenho muitos comentários nos meus vídeos lá sobre Alzheimer, mas eles não têm uma sequência, né? Eu venho aqui, faço uma live, venho mês que vem, faço uma live. No caso do treinamento, vocês têm do início ao fim como cuidar. Então, você aprende tanto a você prevenir a doença de Alzheimer, né? Com alimentação, exercício, enfim, eu explico as causas da doença de Alzheimer e estratégia de prevenção. Depois eu explico no outro modo, quais são as fases da doença de Alzheimer, o que o idoso sente, o que você faz para lidar com cada situação, né? Agressividade, aí você vai lá e procura agressividade, o idoso não quer tomar remédio, dificuldade de alimentação. Tem uma linha de sequência de vídeos lá, né? Sobre as fases, fase final, o que fazer, como a cuidadora lidar com as questões emocionais, com medicação, tem tudo. É um treinamento completo. Então, quem cuida de idosos que tem Alzheimer, eu super sugiro que você faça o treinamento, tá bom, Irani? Quando você puder, enfim. Assiste os vídeos, gostou dos meus vídeos? Vai lá e se inscreva no treinamento, que é muito importante para quem cuida. Maria colocou aqui que gostou, que bom que você gostou, Maria. Sempre bom rever, né? Inclusive, eu tinha feito uma live sobre esse assunto aqui, né, Maria? Da teimosia, há um tempo atrás, eu me lembro, não sei quando. E surgiu esse tema de novo no Instagram e eu vim aqui conversar com vocês. Bom, gente, é isso. Quero pedir a vocês que não compartilharam essa live, compartilhem, convidem outras pessoas, né? Lembrando a vocês, mais uma vez, estou abrindo a caixinha todo dia no Instagram. Então, quer sugerir tema, vai lá no Instagram, coloca. Fica o dia inteiro uma caixinha aberta lá nos stories. Aí, sugira esse tema de live. E aí, quando eu puder, eu venho aqui e faço a live sobre o assunto, tá bom? E amanhã, Dia da Mulher, se eu não puder vir aqui para parabenizar vocês, eu parabenizo desde já pelo Dia da Mulher. Não é fácil ser mulher nesse mundo, né? Mas somos mulheres fortes, guerreiras, estamos aí para enfrentar os desafios. E eu quero parabenizar a você que é mulher já de antemão pelo dia de amanhã, tá bom, gente? Forte abraço para você, fique na paz e a gente se encontra na próxima live. Tchau, tchau.